Fala turma, aqui quem fala com vocês é o Manga. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. E hoje, cara, eu tenho uma reflexão pra falar aqui. Se você gosta de futebol, você precisa assistir esse vídeo, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer a respeito do futebol brasileiro. E essa reflexão ela vem com essa derrota do Fluminense no Mundial por 4-0 para o Manchester City. Uma vitória que o Fluminense até teve alguns momentos bons dentro da partida, mas que foi de amplo, total domínio do Manchester City, que até, ao meu ver, controlou a partida da forma como quis. E isso traz, claro, uma reflexão a respeito do futebol, e eu quero dividir isso com vocês. Se você ama futebol, você precisa me ouvir. Que a gente sabe que o futebol brasileiro e o futebol europeu têm uma distância técnica muito grande, que tem uma distância de investimento. O City é 10 vezes, pelo menos, o valor de elenco do Fluminense. Isso tudo a gente já sabe, que os treinadores lá, o Guardiola é um treinador muito mais conceituado, muito mais preparado talvez, ou muito mais experiente do que o próprio Diniz. Isso a gente também já sabe. Isso tudo você sabe, eu sei, e a maioria das pessoas que gostam de futebol sabe. Mas isso mostra, essa derrota mostra uma coisa pra gente, porque não é só a derrota do Fluminense. Pra mim é uma derrota do futebol brasileiro como um todo, e eu explico pra vocês o porquê. A gente teve aí Palmeiras visitando o Mundial e jogando contra o Chelsea, e chegando muito próximo, é verdade. Palmeiras tinha sido um dos melhores times naquela temporada aqui dentro do Brasil e da América do Sul, e chegou muito próximo disso, mas não conseguiu. A gente teve um Flamengo recentemente também, lá em 2019, jogou contra o Liverpool, até fez um bom jogo contra o Liverpool, e foi a melhor equipe em 2019 do Brasil e da América do Sul, o Flamengo, né, junto ali com o River naquela época, mas foi uma grande equipe, jogava muita bola, estava no nível aqui acima, e não conseguiu também jogando contra o Liverpool. A gente teve recentemente o Flamengo de novo, perdendo na semifinal, né, vendo como tá ficando difícil passar até pela semifinal. O Fluminense mesmo nesse ano fez um bom jogo contra o Al-Ahly, mas teve bastante dificuldade para passar para a final, apesar do resultado ter sido 2-0. O Fábio foi um dos destaques da partida. E isso tem mostrado alguma coisa para mim, e acredito que você vai concordar comigo quando você ouvir, ou pelo menos isso vai te fazer refletir. O problema que a gente enfrenta quando vai jogar contra um clube europeu é que nós estamos acostumados com o baixo nível do futebol brasileiro e futebol sul-americano. E eu explico o porquê. As nossas equipes aqui dentro, elas são formadas para jogar de acordo com esse nível, com o nível de competitividade que a gente tem aqui, com o nível técnico, o nível físico e também o nível de treinadores que a gente encontra por aqui. Então, quando a gente vê o nosso time fazer uma contratação que muitas vezes você fala, pô, não é o nome que eu gostaria. Isso a gente tem vivido recentemente com o Palmeiras, por exemplo. Eu sou palmeirense, como você sabe, e o Palmeiras tem contratado algumas peças que têm bom rendimento, mas que não são peças de nome e que nem tiveram um grande destaque nacional ou mundial. Mas são peças de rendimento. E por que o Palmeiras monta esse tipo de elenco? Porque o nível de competição na América do Sul, e principalmente brasileiro, que são os lugares onde o Palmeiras disputa, é baixo. O nível de competição é muito baixo. O nível técnico, físico e tático é baixo. Então, quando a gente vai para um Mundial, qual é a chance, qual é a nossa expectativa de minimamente jogar um futebol mais parelho com o futebol europeu? E eu não tô nem falando do Manchester City, que é um dos melhores times do mundo, hoje é o melhor time do mundo disparado, mas com os outros times também. Os brasileiros muitas vezes vão para lá há uns bons anos para jogar o quê? Por uma bola. O brasileiro se defende e joga por uma bola. Muito porque às vezes se respeita demais o europeu, mas principalmente pela disparidade técnica. E essa disparidade técnica é por conta do nível de competição que a gente tem aqui dentro, que é muito baixo. Porque, vamos ser sinceros, por que preparar uma equipe com um nível muito mais alto, com um gasto muito mais alto, se o nosso nível de competição aqui dentro é baixo? Para que eu vou gastar 20 milhões de euros para trazer um atacante para jogar aqui, sendo que com um atacante de 6 milhões de euros, 7 milhões ou até menos, eu consigo ter rendimento e consigo ser campeão aqui dentro? Para que eu vou fazer esse tipo de movimento? É o que as equipes pensam, é o que as equipes fazem aqui. Principalmente não só em termos de Brasil, mas de América do Sul. Até porque a Libertadores virou uma Copa do Brasil, com a adição de River, Boca Júnior e eventualmente um terceiro time aleatório aqui da América do Sul. Então, se a gente quiser ser novamente respeitado dentro de campo, se a gente quiser novamente ter chance de disputar um Mundial,
ter chance de disputar uma Copa do Mundo, a gente precisa melhorar o nosso futebol aqui. A gente precisa melhorar o nosso nível aqui. E como a gente pode aumentar o nível do nosso futebol aqui, sem a criação ainda de uma liga, sem a melhoria da arbitragem, dos gramados, de uma competição como um todo? Como a gente pode começar a melhorar isso? Pensando fora da caixa, inovando, globalizando o nosso futebol. Esse é um dos caminhos possíveis e o caminho que eu vejo como mais viável. A contratação e a migração de técnicos estrangeiros para cá foi um desses fatores, mas só foi possível porque alguém fez primeiro e, além de ter feito primeiro, de ter arriscado, deu a sorte de que esse treinador tivesse sucesso. Eu sei que muitas vezes tiveram treinadores estrangeiros, uma vez ou outra aqui no Brasil, mas que determinou de fato essa mudança acontece em 2019, no meu modo de ver, com o Flamengo do Jorge Jesus. Porque ali ele conseguiu não só fazer um bom trabalho em 6 meses, mas mostrar uma coisa diferente do que a gente tinha visto. Então, com isso, sim, aí veio o Palmeiras na sequência e hoje consolidado com o Abel, e depois diversos outros clubes começaram a fazer esse movimento. E agora o mesmo precisa ser feito, também com preparação física talvez, mas com certeza com atletas. Precisamos explorar outros centros, outros mercados de atletas. Precisamos elevar o nível da nossa competição, precisamos que todos os clubes elevem o nível da nossa competição para que a gente possa elevar o nível do nosso futebol e aí voltar a disputar competições mundiais com chances de sermos campeões de fato. E para isso, alguém precisa não só arriscar, ter a convicção para fazer esse movimento, mas precisa ter sorte de ter o resultado. Porque se o resultado não vier, o que a grande mídia tradicional vai fazer, como já fez diversas vezes, é tirar sarro, é fazer piada, e nisso os clubes se inibem e todos ficamos no mais do mesmo. Vale lembrar que quando o Palmeiras trouxe o Abel, independentemente de ter sido o plano A ou o plano B, grande parte, mais de 90% da mídia tradicional, disse que o Palmeiras precisava buscar um terapeuta, que o Palmeiras estava fazendo isso porque o treinador tinha ganho do Jorge Jesus, porque isso não ia dar certo, ia ser um fiasco, ele não ia se adaptar, e em 3 meses, 6 meses ele ia sair fora. Todos torciam pelo fracasso. Parece que não são a favor de mudanças. Então a gente precisa que alguém dê o primeiro passo para que a gente possa mudar o nível do futebol aqui. Porque convenhamos, como a gente espera que um time que disputa o Campeonato Brasileiro, que com todo respeito, tem uma discrepância absurda do G6, do G4, os últimos colocados do campeonato, e eu falo não só a diferença técnica, mas a diferença de investimento e de estrutura. Como a gente quer levar isso como parâmetro para quando um time for campeão aqui, for disputar com um europeu lá fora? Não tem a menor comparação. Então essa derrota do Fluminense é uma derrota para mim do futebol brasileiro como um todo. Isso mostra o quanto a gente está defasado no nosso futebol nacional e principalmente no futebol sul-americano aqui nas competições internas. Então a gente precisa melhorar esse nível se a gente quiser novamente ter a chance de disputar um mundial, ter a chance de disputar uma competição com a chance de ganhar sem precisar apostar na imprevisibilidade. Deu para entender mais ou menos? Quero saber a sua opinião, se você concorda com isso. E se você não concorda, coloca aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu!